Olá, pessoal. Vamos então fazer agora a correção da tarefa 40, tá? Da página 119, tá? Tarefa 41, bom? Que é a tarefa de proporção, certo? O que é uma proporção mesmo? Bom, na aula passada, né, a gente viu razão. Razão é uma fração, certo? Razão é uma fração. Proporção é uma igualdade entre duas razões ou duas frações, certo? Ok? Então, para ter uma proporção, a gente precisa de duas razões, certo? E aí, lembra qual que é a principal propriedade que existe uma proporção? Né? A famosa regra da cruzadinha, certo? Ou seja, o produto dos extremos vai ser igual ao produto dos meios, ok? Vamos, então, ter uma outra propriedade importante que a gente viu também, certo? Aí a gente vai ver aonde que a gente aplica essa outra propriedade. Mas a mais importante, né, conhecida também como propriedade fundamental das proporções, é a regra da cruzadinha, ok? Então, vamos relembrar aqui. Correção. Compartilhar aqui a folhinha com vocês. Então, tarefa 41, proporção, tá? Ele quer que você encontre o valor de x que faça com que isso aqui seja uma proporção, né? Tá? Não é qualquer valor de x que vai fazer isso aqui ser uma proporção. Para ser proporção, tem que ser igual, né? Não é qualquer valor de x que faz isso aqui ser igual. Então, a gente tem que encontrar o valor de x. Encontrar o valor de x significa resolver uma equação, né? Para a gente resolver uma equação, a gente precisa da igualdade, né? Então, onde que eu vou tirar essa igualdade da regra da cruzadinha, tá bom? Depois eu vou comentar por que ele fala que o x tem que ser diferente de menos 1, tá bom? Vamos fazer aqui a regra da cruzadinha, certo? Para ser proporção, tem que valer a regra da cruzadinha. Então, eu vou fazer aqui, ó. O que diz a regra da cruzadinha, né? Ou a propriedade fundamental da proporção. Se eu multiplicar esses dois aqui, ó, o resultado vai ser igual à multiplicação desses dois, ó. Tá bom? Por isso que chama regra da cruzadinha. Tá? Então, vamos lá. Posso começar? A ordem não importa de onde eu vou começar, tá? Então, eu vou começar por aqui, ó, pelo 3, tá? 3 vezes x menos 1. Como aqui, ó, eu tenho uma subtração, pessoal, eu tenho que usar um parênteses, porque eu vou fazer uma distributiva, né? Porque o 3, ele vai multiplicar tanto o x quanto o menos 1. Então, usa parênteses, tá? Então, vamos ficar com 3 vezes, entre parênteses, x menos 1. Isso tem que ser igual a 1 vezes x mais 1. Beleza? Bom, distributiva, né? Então, ó, o 3 com o x e o 3 com menos 1. 3 vezes x vai dar 3x. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Igual. Bom, pessoal, não tem necessidade de fazer distributiva com 1, né? Porque 1 vezes qualquer coisa vai dar a própria coisa, né? 1 vezes x vai ser x. E 1 vezes 1 vai dar 1. Tá? Ok? Foi uma, de certa forma, uma distributiva aqui, né? Mas não teria necessidade de fazer, porque 1 vezes qualquer coisa vai dar a própria coisa. Bom, aí aqui eu caí numa equação do primeiro grau. Como é que eu resolvo uma equação do primeiro grau, né? Lembra que eu falava para vocês, gente, tem que saber equação, porque a gente vai usar a equação em vários assuntos da matemática, tá? Então, aqui nós estamos usando equação para resolver uma proporção, tá? Então, tem que saber equação, não tem jeito. Como é que você resolve uma equação? Já fiz a distributiva, né? Não dá para juntar nada, então só resta separar. Letra de um lado, número do outro. Trocou de lado, troca de sinal. Então, o que eu tenho de letra aqui? Ó? O 3x e o x. Certo? Então, o 3x, eu vou manter ele desse lado. Ó, não esqueça de trocar o sinal, hein? O x vai pular para o outro lado. Então, ele vem como menos x, tá bom? Aqui, o 1 ele fica, né? Não precisa colocar esse mais. E esse menos 3, ele vem positivo. Bom? Então, vamos ficar com 3x menos x, 2x. 1 mais 3 é 4. E o último passo, pessoal, é
desgrudar a letra do número, né? O 2 ele está multiplicando, ele passa dividindo, certo? X igual a 4 dividido por 2, que vai dar 2, tá? Então, para isso daqui se torne realmente uma proporção, ou seja, uma igualdade entre duas razões, o x tem que ser 2, bom? Por que ele impõe essa condição aqui? Que o x tem que ser diferente de menos 1? Mais para frente, pessoal, a gente vai ver que não existe denominador zero na matemática, tá? Não existe. Por que não existe denominador zero na matemática? Porque o denominador indica que está dividindo, né? Certo? Então, se o meu denominador for 2, eu estou dividindo alguma coisa por 2. Se o meu denominador for 3, eu estou dividindo alguma coisa por 3. Agora, se o meu denominador der 0, né? Que é o caso que vai acontecer aqui se eu trocar o x por menos 1, né? Se eu trocasse o x por menos 1 aqui, ia dar 0 aqui embaixo, né? E não existe divisão por 0 na matemática, tá? Não tem como você pegar alguma coisa e dividir por 0. Tá? Não existe isso, tá? Igual, por exemplo, vamos supor que você tem 4 balas, né? Você vai dividir para 0 pessoas, né? Não tem como. Por quê? Se você, Jefferson, então eu não vou dividir para ninguém. Não. Vai ficar com você essas balas, não vai? Então você está dividindo com uma pessoa, que seria você, no caso. Então não tem como você dividir para nada. Não existe isso, tá? Então, divisão por 0, na matemática, não existe, ok? Então, é por isso que ele impõe essa condição do x ser diferente de menos 1, certo? Porque senão aqui, ó, ia dar 0 esse denominador. E não pode dar 0 o denominador, ok? Então, é por causa disso que ele impõe essa condição, tá? Mas isso aqui não vai influenciar em nada para você fazer a regra da cruzadinha aqui. Joia? Bom, exercício 2. Fernando usa 9 litros de água para regar 24 vasos de flores. Ele quer saber quantos litros seriam necessários para regar 40 vasos de flores. Então, pressupõe que vai usar a mesma quantidade de água em cada vaso, tá? Vou fazer esse exercício de duas formas, tá? Usando a razão, né, uma proporção entre razão, e usando uma regrinha de 3, que a gente já aprendeu a resolver, tá? Que, no fundo, as duas coisas é igual, tá? Mas vamos lá, ó. Ele fala o seguinte, ele vai usar 9 litros de água para 24 vasos de flores. Então, como que eu poderia escrever uma razão para isso? Ó, 9 litros para 24 vasos de flores, certo? Isso aqui tem que ser equivalente ao quê? Bom, ele quer saber quantos litros. Então, ó, o litro, pessoal, é o que está no denominador, né? Ó, 9 litros. E o que eu coloquei embaixo aqui? A quantidade de vasos, né? Então, agora ele quer saber quantos litros, X, ele vai precisar para regar 40 vasos de flores. Certo? Então, vamos ter aqui uma proporção. Tá? 9 está para 24, assim como X está para 40. Observa que X, ele representa a quantidade de litros. Ó, por isso que eu coloquei em cima, porque deste lado eu coloquei o litros em cima. Certo? Então, 9 está para 24, assim como X está para 40. Daria na mesma se eu colocasse assim, ó, tá? 24 vasos de flores são regados com 9 litros de água. Assim como 40 vasos de flores vão ser regados para X. Então, eu tenho que respeitar, embora eu tenha invertido as ordens aqui, né? Mas a proporção acaba sendo a mesma, certo? Porque se eu invertir essa daqui, a outra tem que inverter também, ok? Então, tem uma ordem para respeitar aqui. Então, fazendo a regra da cruzadinha, ó, 24 vezes x, 24x. Observe que daria a mesma se eu fizesse aqui, ó, tá? Acabaria ficando 24x do mesmo jeito, tá? Então, 24 vezes x, 24x, certo? E 9 vezes 40, bom, 9 vezes 4 é 36, como tem um zero aqui, vai ficar 360, né? Que daria a mesma coisa que se eu fizesse aqui, ó, 9 vezes 40, tá?
Então, o 24 está multiplicando, a gente passa ele dividindo. 360 dividido por 24. Certo? 360 dividido por 24 vai dar 15. 15 o quê, gente? 15 litros, tá? Então, se para regar 24 vasos, ele vai usar 9 litros, para regar 40, ele vai usar 15 litros. Então, resposta, 15 litros, tá? Se eu fosse fazer por uma regrinha de 3, no fundo, eu fiz aqui uma regrinha de 3, tá? Mas, geralmente, na regrinha de 3, a gente coloca as grandezas. Então, quem que são as minhas grandezas? Litros, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, usando a regra de 3, tá? E vocês vão ver que a gente vai cair na mesma conta, tá? Então, usando aqui uma regrinha de 3. Quem são as minhas grandezas? Bom, grandezas é aquilo que eu estou medindo, tá? Então, as grandezas é a quantidade de litros, que seria o volume, né? E a quantidade de vasos. Essas são as grandezas, tá? Então, vou colocar aqui volume, litros e vasos. Certo? Então, eu sei que 9 litros, tá? Eu consigo regar 24 vasos. Joia? Bom, quantos litros, então o X, ó, o X ele vem na coluna do volume, quantos litros eu vou precisar para regar 40 vasos? Nós vamos cair na mesma conta, só que, o que eu fiz aqui? Eu montei uma razão só com volume, e aqui eu montei uma razão só com os vasos. Vai cair na mesma continha, ó. Bom, vamos analisar. O que acontece aqui, ó? Eu aumentei o número de vasos. Eu vou precisar de mais água ou de menos água? Vou precisar de mais água, não é? Certo? Essas grandezas, elas são o quê? Diretas, ó. Lembra lá de grandezas diretas? Tá? Elas estão no mesmo sentido, tá? Então, é só fazer a regra da cruzadinha. E você vai ver que vamos cair na mesma continha. Ó, se eu fizer a regra da cruzadinha aqui, ó. Então, 9 está para x, assim como o 24 está para o 40. Tá? Então, ó, 24 vezes x e 9 vezes 40. Caímos na mesma conta. 9 vezes 40, 360. Então, x igual 360 dividido por 24. X igual a 15. 15 o quê? 15 litros, tá? Ok? Certo? Então, aqui eu fiz montando as razões e aqui eu fiz usando a regrinha de 3. É a mesma coisa, só que na regrinha de 3, eu separei aqui as grandezas. Então, aqui eu montei a razão com uma única grandeza, que é o volume. Aqui eu montei uma única razão com a grandeza, que no caso aqui seria o vasos. Bom? Joia? Ok. Vamos aos próximos exercícios, então. Esse foi o exercício 2. Vamos para o exercício 3. O exercício 3, pessoal, é aquele exercício que a gente vai usar uma outra propriedade da proporção que a gente viu, certo? São exercícios em que ele te pede duas coisas, né? Quando a gente vai resolver uma equação, né? A gente tem um valor desconhecido, que é o x, certo? Tá? Que é o x. Tem probleminhas que ele te pede dois valores. Um eu vou chamar, dois valores desconhecidos, tá? Um eu vou chamar de x e o outro valor eu vou chamar de y, tá? E, dependendo do probleminha, eu posso resolver usando esta propriedade que eu vou relembrar aqui com vocês agora, bom? Tá? Então, é o seguinte, ó. Se no problema, tá? Essa regrinha aqui, ela vai só funcionar se no seu problema você tiver essa estrutura que eu vou falar agora, tá? No problema, ele te deu uma soma de dois valores desconhecidos e te deu uma proporção que envolve esses dois valores, tá? Então, ele te deu uma soma com duas coisas desconhecidas e, além de ter te dado uma soma, ele te deu uma proporção
que envolve também esses valores desconhecidos, tá? Então, eu vou usar a seguinte propriedade. Bom, se A está para B, assim como o C está para D, então, eu vou criar uma nova propriedade a partir desta, tá? Que vai ser assim, ó. Eu copio os meus denominadores, tá? E o que eu vou colocar em cima aqui, ó? A soma, tá? Então, na primeira aqui, eu vou colocar a soma de A com B. E na segunda, ó, eu vou colocar a soma de C com D, tá? O que a propriedade diz para a gente? A propriedade diz o seguinte, ó. Se isso aqui é uma proporção, então, essa flechinha significa então, tá? Então, isso aqui também vai ser uma proporção, tá? Então, aqui também vai valer a regra da cruzadinha, certo? Tudo bem? Então, novamente, ó, eu tenho uma proporção, tá? Eu criei aqui uma nova proporção, tá? Observa que eu mantive os meus denominadores, tá? Eu mantive. E no lugar dos numeradores, eu coloquei a soma. Então, A com B, A mais B, e C com D, tá bom? Quando que eu vou usar essa propriedade? Quando, no problema, ele me forneceu a soma e uma proporção, tá bom? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Jefferson, se deu certo com a soma, dá certo também se eu tivesse subtraído? Sim, também dá certo, tá? Então, se no problema ele te deu uma diferença entre dois valores desconhecidos, o que é a diferença? Subtração, tá? Se ele te deu uma diferença de dois valores desconhecidos e te deu uma proporção envolvendo esses dois valores, aí você vai usar a mesma propriedade, só que ao invés de somar, você vai usar uma subtração. Então, ó, ficaria assim, ó, se ele, vamos supor, ele te deu essa proporção, como é que você vai montar uma nova proporção usando a diferença? Vai ficar assim, ó. Vou copiar, tá vendo? Só que ao invés de colocar soma, eu vou colocar uma subtração. A menos B e C menos D, tá? Então, se isso daqui é verdade, isso aqui também vai ser verdade, tá? Se isso é verdade, então isso aqui também vai ser verdade, tá? Vamos dar um exemplo agora? Então, exercício 3. Vou dar um exemplo aonde que a gente aplica essa propriedade aqui, tá? Então, vamos lá. Ó. O exercício 3. Em uma padaria, a razão entre o número de pessoas que tomam café puro e o número de pessoas que tomam café com leite de manhã é de 2 para 3. Tá? Se durante uma semana 210 pessoas tomaram café de manhã nessa padaria, e supondo que essa razão permaneça igual, responda. Quantas pessoas tomaram café puro? E na letra B, ele te pergunta quantas pessoas tomaram café com leite. Tá? Então, você tem que descobrir duas coisas aí. Tá? Não é mais uma incógnita, são duas incógnitas, duas coisas desconhecidas. Tá? Então, primeiro, quantas pessoas tomaram café puro? Não sei. Eu vou chamar de X. Certo? Quantas pessoas tomaram café com leite? Eu também não sei. É a outra pergunta que ele faz. Tá? Então, eu vou chamar de Y. Tá bom? Bom, esse problema, pessoal, ele te dá uma soma e ele te dá uma proporção. Tá? Como assim? Ó? Ele fala o seguinte, que a razão entre o número de pessoas que tomam café puro e o número de pessoas que tomam café com leite é de 2 para 3. Tá? Então, ó, a razão entre as pessoas que tomam café puro e as pessoas que tomam café com leite não é X sobre Y, tá? É X sobre Y. Então, aqui, e ele fala que essa razão é igual a 2/3. Tá? Então, eu montei aqui uma proporção, certo? Montei uma proporção com as letras e montei, e a outra razão foi a informação que ele me deu, tá? Que essa razão
é igual a 2/3. Isso foi informação do problema. Então, aqui eu tenho uma proporção que envolve dois valores desconhecidos. E além dessa proporção, que envolve dois valores desconhecidos, ele me deu uma soma também, porque ele me deu o total de pessoas que tomam café. Né? Quando ele fala tomam café, né, ele não especificou se é café puro ou café com leite. Então, eu vou entender que é o total de pessoas. Tá? Então, X mais Y, total de pessoas que tomam café, seja puro ou com leite, é de 210 pessoas. Certo? Então, ó, uma proporção com uma soma. Tá bom? Então, vamos lá. Se ele me deu uma proporção e uma soma, eu vou escrever uma nova proporção a partir desta, usando uma soma. Tá? Então, eu estou usando isso aqui, ó, tá? Eu vou criar uma nova proporção usando a soma. Por que eu vou usar a soma? Porque ele me deu uma soma. Então, como é que ficaria uma nova proporção a partir dessa? Ó, então, eu vou copiar os meus denominadores, tá? Certo? Y e 3, tá? E vou somar, tá? Os numeradores vai ser uma soma agora, ó, x mais y e coloco aqui, tá? 2 mais 3 dá 5, eu coloco aqui, ok? E agora, por que eu usei uma soma? Porque ele me forneceu a soma, tá vendo? O que é x mais y? É 210, tá? Então, ó, 210 eu vou colocar no lugar de x mais y. Tá? Então, vai ficar assim, ó, 210 sobre y igual a 5 sobre 3. Pronto. Resolvemos um problema? Sim. Por quê? Tá vendo que aqui eu fiquei só com a letra y? Tá? Ou seja, eu vou descobrir quantas pessoas, resolvendo isso aqui, eu vou descobrir quantas pessoas tomaram café com leite. Certo? E aí, descobrindo quantas pessoas tomaram café com leite, né, eu vou usar a minha soma para descobrir quantas tomaram café puro. Tá? E aí respondo aí a pergunta do problema. Tá? Certo? Então, novamente, quando é que eu uso essa propriedade? Quando ele me der uma proporção, né? Quando ele me der dados para resolver uma proporção e quando ele me der uma soma. Tá? Então, aqui, fazendo a cruzadinha, ó, cruzou. 5 vezes y, 5y. Isso aqui tem que ser igual ao quê? 3 vezes 210. Tá? Então, nós vamos ter 5y, né? 5y igual 3 vezes 310, que vai dar 630. Ok? Então, y vai ser igual a 630 dividido por 5. 630 dividido por 5 vai dar 126. Então, nós temos 126 pessoas que tomam café com leite. Certo? Agora, quantas pessoas tomam café puro? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na minha soma, né? Ou poderia vir aqui também, né? Mas é mais fácil ir na soma, tá? E trocar o y por 126 para achar o x. Certo? Então, agora, substituindo y em x mais y igual a 210, teremos. Então, no lugar do y, eu vou colocar 126, tá? X mais 126 igual a 210. Aí, essa aqui é uma equação do primeiro grau, ó. 126 pula para cá negativo, né? E o x fica sozinho. X igual 210 menos 126. Ok? Certo? O que vai me dar 84. Bom? Então, 126 pessoas tomam café puro. Aliás, desculpa, 126 pessoas tomam café com leite e 84 pessoas tomam café puro, tá? Os valores que você chegar tem que estar de acordo com os dados do problema, tá? Se você fizer a razão aqui entre esses números, tá? Entre 84 e os 126 e simplificar,
vai dar 2/3. Então, realmente, a razão entre 84 e 126, realmente vai ser 2/3, tá? E a soma, 126 com 84, vai dar o 210, tá? Então, resposta da letra A, ele pergunta quantas pessoas tomam café puro. Então, quantas pessoas tomam café puro? É o X, né? Então, café puro. Café puro. 84 pessoas. Letra B. Café com leite. Café com leite. 126 pessoas. Certo? Então, tá aí exercício 3. Tá bom? Exercício 4. Um edifício tem 36 metros de altura. A razão, ou seja, a divisão, né, entre a medida da altura e do edifício, a medida da altura do edifício e a medida do comprimento da sua sombra é de 3/4, tá? Qual a medida do comprimento da sombra? Bom, então, vamos lá. Qual é a altura do edifício? Ele deu essa informação. A altura do edifício é 36 metros. Ok? 36 metros. Bom, quando você tem aqui um edifício, ó, vou até usar aqui a sombra do da minha iluminação aqui, tá? Quando você tem aqui uma sombra, né, um edifício, ele vai fazer uma sombra. Então, ele te deu aqui a altura do edifício e o comprimento da sombra. Nem sempre o comprimento da sombra vai ser igual à altura, tá? Depende da hora do dia, certo? Então, o edifício ele tem 36 metros de altura. Qual seria a sombra dele? Vou chamar aqui de X, certo? Aí, nesse momento, né, no momento em que foi medido aqui a altura e a sombra, a razão é de 3/4. Ou seja, o 36 está para o X, assim como o 3 está para o 4. Então, ó, o 36 está, que é a altura do edifício, está para X, que é a sombra, assim como o 3 está para 4. Tá? Aqui, pessoal, ele está perguntando só uma coisa. Chamei de X, não tem Y aqui. Tá? Não tem Y. Então, é só fazer a regra da cruzadinha para achar esse X aqui. E pronto. Tá? Ok? Então, fazendo a cruzadinha, 3 vezes X é 3X. E 36 vezes 4. Então, vamos ficar com 3x igual a 36 vezes 4, dá 144. Então, x, 144, dividido por 3. Ou seja, x igual a 48 metros. Tá? Esse aqui é o comprimento da sombra. Tá bom? E realmente, né? Se você pegar a altura, o 36, a razão entre a altura e o comprimento, ou seja, 36 para 48, vai ser igual a 3/4, né? Se você fizer a simplificação. Então, resposta: o comprimento da sombra, o comprimento da sombra é 48 metros. Ok? Então, tá aí exercício 4. Vamos para o exercício 5. No exercício 5, pessoal, ele vai te perguntar duas coisas, tá? Ele vai te
dar uma informação para montar uma proporção e vai te dar uma informação para você montar uma diferença, tá? Aí é o caso em que eu teria que usar essa propriedade aqui, tá? Porque ele vai me dar uma proporção, eu vou criar uma nova proporção usando a diferença, tá? Então, vamos lá. Entre os jovens que frequentam um clube na cidade de João Pessoa, PB, nos finais de semana, há uma proporção de 5 garotas para cada 4 garotos. Se a diferença entre garotas e garotos é 60, quantos jovens frequentam o clube no fim de semana? Tá? O que ele está te perguntando é quantos jovens frequentam. Tá? Ele não está especificando se é garoto, se é garota, né? Então, você vai ter que achar o número de garotas e o número de garotos e somar. Tá? Então, ele está te perguntando o total. Certo? O total. Então, você vai ter que achar o número de garotas e o número de garotos. Mas, Jefferson, ele não me deu que o número de garotas é 5 e o número de garotos é 4? Não, pessoal, o número de garotas não é 5, tá? E o número de garotos não é 4. Essa é só a razão, tá? Ele fala que para cada 5 garotas, nós temos 4 garotos. Não significa que essa é a quantidade de garotas e garotos, certo? Para cada 5 garotas, nós temos 4 garotos. Então, se eu tivesse 10 garotas, eu teria 8 garotos, certo? Ok? Então, isso é só para a gente montar a proporção, tá bom? Então, e ele me deu uma informação que é a diferença, né? A diferença entre o número de garotas e o número de garotos é 60. Tá? Então, vamos fazer assim, vamos chamar o número de garotas de X. E o número de garotos de Y. Joia? Então, eu tenho que descobrir quanto vale X, quanto vale o Y, e aí o total de jovens vai ser a soma, né, de X com Y. Então, vamos lá. Ele fala que a razão entre garotas e garotos é de 5 para 4. Então, aqui eu vou montar uma proporção. Usando as letras, a razão fica assim, ok? A razão fica assim. Isso aqui tem que ser igual. Agora, usando os números que ele me deu. Ele fala que essa razão é de 5 para 4. Ou seja, 5 garotas para 4 garotos. Então, o que eu tenho aqui? Uma proporção, tá? Com 2 valores desconhecidos. E ele me deu uma diferença com 2 valores desconhecidos, né? Ele fala que a diferença entre garotas e garotos é 60. Ou seja, x menos y é igual a 60. Pronto. Tá? Então, eu tenho uma proporção com 2 valores desconhecidos. Eu tenho uma diferença com 2 valores desconhecidos. Eu vou usar a propriedade de montar uma nova proporção usando a diferença. Então, a partir daqui, eu vou montar uma nova proporção, tá? A partir desta, usando a diferença. Então, como é que vai ficar minha nova proporção? Ó? Eu vou manter os denominadores, que é o y e o 4, tá? E agora, o que eu vou colocar nos numeradores? A diferença entre eles. Então, x menos y e 5 menos 4. 5 menos 4 é 1. Tá bom? Certo? Fiz a diferença. Bom, e o que eu vou colocar no lugar de x menos y? 60. Porque daí eu vou ficar só com a letra y. E aí eu resolvo. Tá? Então, tá vendo? Por que eu montei uma nova proporção usando a diferença? Porque ele me deu a diferença. Se ele tivesse me dado uma soma, eu teria usado a soma, eu teria somado, tá? Aí ia ficar x mais y e 5 mais 4. Como ele me deu uma diferença, eu montei uma nova proporção com a diferença, certo? Ok? Então, no lugar de x menos y, agora eu coloco 60. E aí vai ficar só com y, ó. Então, vai ficar 60 está para y, assim como o 1 está para o 4. Pronto, agora eu descubro o valor do y. Ou seja, eu vou descobrir o número de garotos. Aí fica fácil achar o número de garotas, né? Porque se ele me deu a diferença. Então, fazendo aqui a cruzadinha, ó. y vezes 1 vai dar y. Né?
E 60 vezes 4, então, ó, y, né, que é 1 vezes y, né? Nem precisa colocar, né, 1 vezes y aqui. Precisa colocar esse 1, porque 1 vezes y vai dar y, né? Então, vai ficar y igual 60 vezes 4, vai dar 240. Então, o que eu achei aqui? Número de garotos, tá? Garotos. Agora, o que eu tenho que fazer? Substituir y aonde eu tenho a diferença, porque agora eu acho o x, tá? Então, substituindo y em x menos y igual a 60, teremos 2 pontos, tá? Então, eu vou trocar y pelo quê? 240. Então, no lugar desse y, eu coloco 240. X menos 240 igual a 60. 240 passa somando. Então, vamos ficar com 60 mais 240. Então, x é igual a 300. Certo? Então, aqui nós temos um número de garotos e aqui o número de garotas. Mas o que ele perguntou? O total, né? Para eu saber o total, eu teria que saber o número de garotos e o número de garotas, né? Então, o total, que é o número de jovens, né? O total de jovens vai ser 300 mais 240, certo? Ou seja, 540 jovens. Ok? Então, resposta: 540 jovens. Certo? Tá aí a resposta. Ok? Então, essa foi a tarefa 41. Tarefa sobre proporções, tá? O mais importante é vocês saberem a regra da cruzadinha. Quando eu tenho duas razões iguais, eu tenho uma proporção, fez a regra da cruzadinha. Muito bem. Só queria ressaltar uma coisinha com vocês, tá? O ano que vem, vocês vão aprender um outro jeito de fazer contas quando você quer descobrir dois valores diferentes, tá? Certo? Daria para fazer isso aqui de uma outra forma, tá? Que é chamada de sistemas de equação, mas isso é assunto para o próximo ano, tá bom? Joia? Então, vamos agora fazer a correção da tarefa 42. Até daqui a pouquinho.